Fala, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Estude Teologia. Eu sou Sérgio Matias e o assunto deste vídeo é Gênesis capítulo 3. Nós vamos falar sobre a queda do homem. Confira aí. Um estudo bíblico do Gênesis capítulo 3 revela a origem do pecado na humanidade. Esse capítulo é fundamental para que se entenda a história da redenção e a necessidade da graça de Deus. Algumas pessoas consideram a história narrada no capítulo 3 de Gênesis como sendo somente uma narrativa simbólica. Outras vão ainda mais além e afirmam que Gênesis 3 é somente um mito. No geral, essas pessoas defendem que o escritor de Gênesis simplesmente criou uma narrativa que explicasse o despertar da consciência humana. E isso é tão verdadeiro que alguns cristãos que tentam combinar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico afirmam, né, que Gênesis capítulo 3 mostra o momento em que o homem evoluiu de sua forma mais primitiva para uma forma mais avançada. Mas aqui eu quero deixar claro que esse tipo de interpretação vai totalmente contra o que diz a palavra de Deus. Isto porque, se Gênesis capítulo 3 for considerado como algo simbólico ou folclórico, então todo o restante da escritura perderá o seu sentido. Além do mais, vários textos no Novo Testamento fazem um paralelo de forma direta com a história registrada em Gênesis capítulo 3 e contrastam a desobediência de Adão com a obediência de Cristo. E é isso, por exemplo, que nós vemos na carta de São Paulo aos Romanos no capítulo 5. Então, se essa história fosse um mito, inevitavelmente Jesus também seria um. No capítulo 3, versículos de 1 a 3, nós encontramos o relato da tentação. Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden. Ali havia tudo o que eles precisavam para viver. Eles podiam se ocupar cultivando a terra e guardando o lugar. Bastava apenas que eles obedecessem à ordem de Deus para desfrutar de uma vida de eterna paz e comunhão com o Senhor. E é isso, por exemplo, que nós vemos no capítulo 2, versículo 15 desse mesmo livro do Gênesis. Então, não sabemos por quanto tempo esta harmonia, né, essa paz e comunhão permaneceu. Mas é certo que o capítulo 3 do livro de Gênesis fala que num dado momento, a esposa de Adão, Eva, ela foi tentada pela serpente. O texto bíblico diz que a serpente era a mais sagaz de todos aqueles animais selvagens que se encontravam ali, que foram criados por Deus. Então, nas Sagradas Escrituras, a figura da serpente ela acaba simbolizando várias coisas, algumas delas completamente diferentes e opostas até. A serpente pode simbolizar a vida, a sabedoria, o caos, a astúcia, o mal, pode simbolizar Satanás e até ser uma figura, acredite, de Cristo. No caso lá da serpente levantada por Moisés no deserto, conforme nós lemos a narrativa no livro dos Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9, e depois Cristo Jesus nos aponta isso lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Então, no contexto de Gênesis 3 aqui, a serpente serviu como uma personificação do próprio diabo, Satanás, o adversário de Deus e de seu povo ao longo da história. Por isso, Satanás é chamado no livro do Apocalipse, capítulo 12, versículos 9, depois capítulo 20, versículo 2, de a antiga serpente. E é muito interessante notar que o tentador se dirige diretamente à mulher. A Bíblia não explica por que Satanás tentou a mulher e não o homem, mas muitos estudiosos veem nesse comportamento um ataque
a ordem criada por Deus, onde o homem deveria exercer a liderança. Então, se esse for o caso, o tentador induziu a mulher a usurpar a autoridade do homem, consequente a autoridade de Deus. Seja como for, mesmo assim, o homem é colocado como principal culpado pela queda, por ter obedecido, dado ouvidos à sua mulher. Nos versículos 4 e 5, nós vemos uma completa distorção da palavra de Deus. Satanás, começou a sua investida, distorcendo as palavras ditas por Deus no capítulo 3, versículo 1 de Gênesis. Quando ele diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Eva responde essa pergunta falando sobre a ordem que Deus tinha dado. Deus havia permitido que o primeiro casal comesse do fruto de todas as árvores do jardim, exceto do fruto da árvore, conhecimento do bem e do mal. Essa árvore estava plantada no centro do jardim, ao lado da árvore da vida. E a ordem clara de Deus é que, se o homem desobedecesse à sua ordem, comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas aí a serpente contra-argumentou que, se o primeiro casal desobedecesse ao Senhor nosso Deus, certamente não morreria. E ele ainda diz: mas vocês abrirão os olhos e serão como deuses. Este é o modo de agir de Satanás até os dias de hoje. Primeiro, ele usa a palavra de Deus de forma distorcida. E depois, acaba por fazer com que o homem desacredite dela. Na tentação de Jesus no deserto, Satanás usa do mesmo artifício. Ele cita a palavra de Deus de forma isolada, forma de contexto, aplicando-a de um modo completamente errado. Daí é possível entender porque tantas comunidades cristãs hoje distorcem a Bíblia cada vez mais e mais. Todos aqueles que distorcem as Escrituras ao seu bel prazer têm como professor Satanás, o diabo. Nos versículos 6 e 7, nós temos a narrativa da desobediência. Eva não resistiu à tentação, tomou o fruto proibido que lhe parecia apetitoso e agradável aos olhos. Ora, aos olhos, ela também deu de comer do fruto ao seu marido. Além disso, eles se entusiasmaram com a possibilidade de serem como Deus. Isso significa, então, que Adão e Eva comeram do fruto com a grande pretensão de ser como Deus. Eles não se contentavam em servi-lo, desfrutá-lo, desfrutar então de todas as suas bênçãos. Eles não quiseram ter eterna comunhão com Deus e viver sob a sua proteção. Mas ao degustarem o fruto, ao comerem aquele fruto, eles provaram que o que realmente queriam era tomar o lugar de Deus. Esse comportamento, meus queridos irmãos, revela para nós o conceito de pecado. Eles falharam em confiar em Deus, assumiram uma posição de descrença, transgrediram a lei divina e afirmaram uma ilusória autonomia. Estavam buscando autonomia de Deus. O pecado de Adão e Eva é conhecido então como o pecado original, aquele que deu origem a todos os outros pecados. Dos versículos 8 a 13, nós vemos a consequência da coisa. A tentativa de se esconder de Deus. Capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que logo que o primeiro casal comeu do fruto da árvore que Deus havia prometido, seus olhos se abriram. Eles perceberam que estavam despidos, estavam nus. A nudez na Sagrada Escritura geralmente aponta para um estado de fraqueza, estado de necessidade, de humilhação. Veja,
Por causa do pecado, o homem que havia sido criado como a coroa da criação, agora estava numa situação miserável e humilhante. A Bíblia nos narra então que Deus andava pelo jardim, não é? Durante o dia. Nós vemos isso, por exemplo, no versículo 8. E provavelmente isso significa um tipo de manifestação de Deus, uma teofania. Ora, quando Adão e Eva escutaram os passos do Senhor nosso Deus, que andava pelo jardim, rapidamente tentaram se esconder dele. Coisa, né? Suas consciências os acusavam. O pior, traziam condenação. Então eles desejaram fugir da intimidade com Deus que anteriormente eles desfrutavam. Isso nós vemos no versículo 9, quando Deus pergunta onde eles estavam. Sendo onisciente, obviamente Deus sabia onde o casal estava escondido. Mas, frequentemente, Deus ajusta a sua linguagem às limitações humanas como forma de interação. Foi isso que aconteceu no Éden. Diante da pergunta de Deus, né, o homem percebeu que não poderia mais se esconder. Em seguida, Deus faz a pergunta novamente ao homem. Deus queria que o homem confessasse quem havia lhe dito sobre a sua nudez. O homem tentou colocar a culpa na mulher, e a mulher tentou colocar a culpa na serpente. Além disso, ao dizer a Deus, a mulher que me destes por esposa, Adão também estava acusando o próprio Deus. Olha que coisa grave. E esse é o tipo de comportamento do pecador. Também é importante notar que em nenhum momento Deus fez qualquer pergunta à serpente. Deus simplesmente destinou Satanás ao julgamento. E é isso que nós vemos nos versículos 14 e 15. Nos versículos 14 a 24, nós vemos então o castigo. Ora, a sequência, não é, deste capítulo 3, nós vemos revelado o juízo de Deus sobre Satanás, sobre a mulher, também sobre o homem. Mas nesse meio há também a revelação da promessa de salvação para o povo de Deus. E é isso que nós vemos no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus amaldiçoa a serpente, né, e já prediz a sua ruína. Aqui é importante entender que o texto traz uma dupla referência que envolve a serpente, principalmente Satanás, que se personifica nesse animal. Assim, em última análise, o juízo de Deus foi dirigido a Satanás. Sobre a mulher, o juízo de Deus resultou frustração do seu relacionamento natural dentro do lar. Ela teria que conviver com o processo de parto doloroso, está subordinada ao seu marido. E é isso que nós vemos assim de maneira muito clara no versículo 16. Agora, temos que entender que antes mesmo desse castigo, o homem já havia sido colocado por Deus numa posição de liderança. Mas o problema é que agora a mulher teria de ser submissa não mais a um líder moralmente puro, mas a um líder corrompido pelo pecado. E aí está a dureza, né? A plena harmonia do relacionamento conjugal, né, outrora ordenado, agora também estaria prejudicada pelo pecado. Já o juízo de Deus sobre o homem resultou na frustração da sua atividade como provedor. O homem não teria mais o mesmo relacionamento farto e prazeroso com a terra de onde ele tira o seu alimento. Tudo seria penoso e fatigante, porque a maldição, por causa do pecado, atingiu também a terra. Além disso, Deus também anunciou que o homem teria que lidar com as consequências da sua desobediência até o momento em que se tornaria ou retornaria ao pó da terra. Ou então que a morte física se torna uma realidade. Depois Deus preparou
ali para o casal vestimentas de pele, para que Adão e Eva pudessem se vestir. Alguns estudiosos nesse trecho entendem que, como essa provisão de Deus aplicou na morte de um animal, talvez já fosse uma indicação do sacrifício expiatório pelo pecado. Ora, para que o homem não morresse de frio, para que o homem não sofresse das intempéries, um animal teria que ser sacrificado para que a sua pele, a sua carne fosse dada ao homem. Não é? E aí nós já vemos, não é, uma prefiguração do sacrifício expiatório pelo pecado. Então, por fim, Deus expulsa o casal do jardim e coloca querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Então nós podemos ver que o capítulo 3 do livro do Gênesis, ele registra o evento mais desastroso da história da raça humana. O dia em que o homem desobedeceu a Deus, tentou usurpar o seu lugar. Adão e Eva tiveram sua fidelidade a Deus testada, fracassaram. Ao cair nas artimanhas da serpente, eles demonstraram fidelidade a Satanás e não a Deus. Adão e Eva tinham recebido de Deus o que precisavam. Como foram criados por seres racionais e dotados de responsabilidade moral, eles tinham total condição de obedecer à ordem de Deus. O direito à vida e comunhão com Deus dependia da sua obediência. Por isso a teologia chama esse estágio de aliança das obras. Vale aqui lembrar que Deus colocou a árvore do conhecimento ao lado da árvore da vida. Curiosamente, o homem podia comer livremente do fruto da árvore da vida, mas ele preferiu o fruto que conduzia à morte através da sua desobediência. Naturalmente, após desobedecer a Deus, o homem foi contaminado pelo pecado. Sendo ele representante, não é, total da raça humana, Adão lançou toda a humanidade esse estado de rebelião contra Deus. Por isso a Bíblia diz que não há um justo sequer, pois todos pecaram. Né? São Paulo escreve assim, né? Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Então, com sua natureza pecaminosa, o homem se tornou incapaz de desejar e fazer aquilo que agrada a Deus. Dessa forma, meus queridos irmãos, a aliança das obras poderia mais servir como meio de salvação eterna. Mas para isso existe um remédio. E Gênesis capítulo 3 também, de uma forma implícita, anunciou uma nova aliança. A aliança da graça, da redenção, que seria cumprida por Cristo, Jesus lá no madeiro da cruz, através do qual o homem poderia ser justificado e santificado. O apóstolo Paulo nos diz que através da ofensa do primeiro Adão, todos os homens se tornaram pecadores. Santo Agostinho nos diz isso, rebatendo as heresias de sua época, que diziam que imputavam pecado somente a Adão, os demais não nasceriam com o pecado original. Santo Agostinho ele reafirma a partir dos escritos de Paulo essa verdade. A graça de Deus, através da obra redentora de Cristo, ela é muito maior que a desobediência de Adão. O julgamento e a condenação que recebemos de Adão, não é, nos conquistada através do madeiro da cruz em Cristo Jesus. Isso São Paulo também nos fala quando escreve aos Romanos no capítulo 5, versículos 12 e seguinte. Jesus Cristo, o segundo Adão, ele triunfa onde o primeiro Adão fracassou. Enquanto a ofensa do primeiro Adão trouxe a morte, os méritos do segundo Adão trouxeram a vida. À luz
de todo o Novo Testamento. Então, Gênesis capítulo 3 revela que Cristo é cabeça de um novo povo que é redimido dos seus pecados, justificado diante de Deus através de sua obra na cruz, a igreja. A esse povo, ele restaura o caminho à árvore da vida. Né? E nós sabemos que este povo é a igreja. Por isso, meus queridos irmãos, não percam as próximas aulas a respeito do livro do Gênesis. Nós vamos fazer uma caminhada, né, juntos para compreendermos a graça desse grandioso mistério. Bom, se você gostou desta aula, peço a você que deixe o seu like. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ter acesso ao conteúdo exclusivo para assinantes, tá bom? Divulgue o nosso canal para os seus amigos, chame eles para estudarem conosco e você vai ver que a sua vida e a vida deles serão completamente mudadas e abençoadas, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e nós nos vemos muito em breve. Tchau!